que investir em imóveis protege o seu dinheiro? E aí você vai mostrar para os seus clientes do mercado imobiliário por que vale tanto a pena a gente investir em imóveis. Por que você vai pegar lá um imóvel há 20 anos atrás e ele valia, sei lá, 10, 15 mil reais e hoje ele vale 300, 400, 500, muito acima da inflação. Se a gente pegar a inflação dos últimos anos e corrigir, os imóveis valorizam acima da inflação. Eu quero explicar para vocês por que o imóvel protege o dinheiro. Por exemplo, durante a crise, né, dos cruzados, antes dos cruzeiros, antes de existir o real, quem conseguiu manter seu patrimônio é quem tinha imóveis. Quando veio a nova moeda, muita gente perdeu tudo que tinha. Então, por quê? Né? O que acontece? O que o imóvel tem de tão especial? Por que o imóvel consegue valorizar tanto e vai continuar valorizando? E por que, vou mostrar aqui, que esses imóveis são o futuro. Né? Investimento em imóveis vão continuar por muitos e muitos e muitos anos sendo o futuro dos investimentos, com rentabilidade e também com segurança. É isso que eu vou mostrar para todos vocês aqui. Se por um acaso tu ainda não é meu aluno do Financiamento Pro, provavelmente as vagas estão encerradas, mas aqui embaixo tu vai ter a lista de espera e eu vou te avisar quando estiver disponível, que é a maior comunidade do Brasil para corretores, correspondentes bancários, gerentes de banco, todo o mercado imobiliário. Se tu é do mercado imobiliário, tu tem que estar no Financiamento Pro. Se tu é do mercado imobiliário e tu não está no Financiamento Pro, provavelmente tu está perdendo muito dinheiro. Então, aqui embaixo, já aproveita, curte esse vídeo que eu vou explicar para vocês por que então investir em imóveis protege o dinheiro, por que é tão bom investir em imóveis. E vamos lá, primeiro assim, o impacto da inflação, né? O que é a inflação? E a inflação nada mais é do que redução do poder de compra, né? Com 100 reais esse ano você compra X coisas, leite, café, isso, aquilo, aquele outro, mas daqui a 3 anos você sente que aqueles 100 reais não vale mais 100 reais, né? E por que ocorre essa inflação? Por que a moeda perde valor e os imóveis não? Os imóveis não perdem valor, mas o dinheiro perde. E aqui eu vou explicar muito rapidamente o motivo, né, da moeda perder dinheiro, mas tem muito a ver com o governo fabricando mais dinheiro. Olha só, o que é a inflação? Existem algumas formas de explicar ela e algumas formas de gerar inflação, mas a principal, né, são 2 formas aí do governo gerar inflação. A primeira forma do governo gerar inflação, e acontece muito nos governos, é gerar mais moeda. Por exemplo, o governo não tem dinheiro para pagar as contas, o que eles fazem? Criam mais dinheiro. Criando mais dinheiro, o dinheiro perde valor. Pensa comigo, e tem uma anedota, né, de um austríaco que é muito boa, eu esqueci o nome do austríaco, mas é um economista brilhante. Ele fala o seguinte, que se, por exemplo, existisse uma fada que cria dinheiro, então todo mundo, digamos que tem 100 reais no bolso, todas as pessoas, e a gente tem lá, sei lá, uma cidade, todas as pessoas têm 100 reais no bolso. Essa fada vem e ela duplica o dinheiro de cada um. A partir daquele momento, cada um passa a ter 200 reais no bolso, só que o ambiente é fechado, só aquelas pessoas têm dinheiro, ela multiplica o dinheiro de todas as pessoas. Então tu pensa comigo que se eu dobro o número de dinheiro, mas todas as pessoas dobram o número de dinheiro, todas elas, todas que existem no mundo, dobram o valor do dinheiro delas, significa que todo mundo continua com o mesmo dinheiro, todo mundo tem o dobro. As coisas começam a valer menos, porque as pessoas têm mais dinheiro agora. E o dinheiro, né, ele deveria ser finito. Quando ele não é finito, cada vez que a gente gera mais dinheiro, a gente acaba gerando inflação e o dinheiro vale menos. É por isso que bens que têm lastro, né, o dinheiro antigamente era lastreado em ouro. Hoje em dia não existe mais lastro em ouro. Mas por que era lastreado em ouro? Porque ouro é finito. Ele acaba no mundo. Então, se ele é finito, as pessoas que têm começam a valer mais conforme vão parando de minerar, de extrair aquele dinheiro. Né? E aí, cada vez que se gera mais dinheiro, cada vez que se cria mais moeda, o dinheiro vale menos. E é isso que acontece ano após ano. Um outro grande impacto da inflação é a dívida pública, né? Então, muitas vezes o governo não quer gerar inflação agora. O que o governo faz? Tá? E aqui, independente de qualquer governo, tá, pessoal? O que o governo faz?
né, o Estado, em vez de gerar inflação, por exemplo, eu não posso agora, a inflação, eu preciso controlar a inflação, eu não posso gerar mais dinheiro. O que eu tenho que fazer para eu ter dinheiro agora? Eu gero dívida. O que é gerar dívida? Eu crio lá, por exemplo, vocês me acompanham, o governo está pagando Selic mais 8% num tesouro direto para daqui a 3 anos, por exemplo. O que significa isso? Significa que o governo vai pagar para essa pessoa Selic, ou inflação mais 8%, IPCA mais 8%, por ano, durante 3 anos para essas pessoas. O governo está pegando dinheiro emprestado das pessoas para pagar daqui a 3 anos. Só que daqui a 3 anos ela tem que pagar esse dinheiro com juros. Ou seja, ela está criando dívida, aí vai eu lá, o Murilo, eu coloco 100 mil no Tesouro Direto. Esse 100 mil, vocês acham que vai para onde, pessoal? Vai para o governo. Só que ele vai me pagar daqui a 3 anos, 6 mil vai dar mais 15% ao ano, por exemplo. Né? 14, 13% ao ano. Então ele vai me pagar 36, bota aí 40% a mais. Ele vai me pagar 140 mil em 2028, por exemplo. Só que esse dinheiro, esses 140 mil, tem que tirar de algum lugar. Esses juros também, essa dívida, né? Como é que ele vai pagar? Muitas vezes ele paga criando mais moeda. E esse é o ciclo vicioso da inflação. A inflação só é contida quando a gente tem menos Estado, menos governo, menos gasto público, onde o dinheiro não precisa ser mais emitido. Né? Porque hoje, os bancos centrais do mundo inteiro, eles emitem dinheiro. E aí, cada vez que se emite dinheiro, perde-se poder de compra. E aí, por isso que o imóvel, pessoal, o imóvel, ele continua sendo construído, né? A gente constrói mais unidades. Só que no Brasil, a gente tem um déficit muito grande, as pessoas precisam de unidades. E os terrenos são finitos, principalmente os terrenos bem localizados. Né? Então, o preço vai aumentando, porque acabou aquele terreno ali, não existe mais terreno naquele centro, naquele local, agora é em outro lugar. Então, as pessoas vão criando loteamentos, criando terrenos e vão, como se fosse minerando áreas. Sim, mas as melhores áreas normalmente já foram mineradas, elas estão ali e elas valorizam, porque a gente não consegue criar área igual àquela ali. Às vezes cria um bairro parecido, um bairro bom, e eles também se valorizam, porque cada vez fica mais difícil criar esses bairros bons, esses imóveis bons. Então, a quantidade de imóveis, ela querendo ou não, os terrenos são finitos, sim. A gente ainda minera alguns terrenos, as cidades elas vão crescendo, né, vão alargando, mas mesmo assim é um bem, um ativo real. Investidores buscam ativos tangíveis como imóveis para proteger o seu patrimônio. E por ser limitado o número de imóveis e a nossa produção, nossa capacidade de produção, ela é menor do que hoje no Brasil. A capacidade de produção de imóveis ela é menor do que a necessidade, o déficit habitacional. Então é um ativo escasso. E por isso que o imóvel ele valoriza acima da inflação. Se a gente pegar os últimos 30 anos, claro, tem que desconsiderar ali aquela super inflação que a gente teve antes da moeda do real, mas se a gente pegar o poder de compra na venda desses imóveis, a pessoa realizou, vendeu o imóvel, ela ganhou muito dinheiro. Quem tinha imóvel nos anos 80 e 90 ganhou muito dinheiro. A gente pode conversar com pais, pode ser que seja dessa época, eu converso com uma pessoa que tinha muitos imóveis naquela época, esse cara tá multimilionário e vai continuar assim. Só que cada vez fica mais difícil de comprar, né? Por quê? Porque os imóveis estão mais caros. E essa é uma tendência mundial. Bom, mas não é esse o intuito do vídeo. É mostrar, e aqui eu explicar para vocês, e vocês conseguirem explicar para os clientes de vocês o porquê, né? Esses imóveis, eles valorizam então ao longo do tempo. É porque a inflação come o dinheiro de todo mundo, mas o imóvel é um bem finito. É diferente da moeda. Não dá para ficar criando moeda imaginária. O imóvel é um bem real, um ativo real. Então, mesmo que se crie um novo imóvel, ele é real, ele é tangível, e esse imóvel valoriza. É diferente de criar a moeda da cabeça das pessoas. Não, para criar um imóvel teve que ter investimento, dinheiro real. Né? Então, esse é o grande motivo que a valorização dos imóveis ao longo do tempo ela é acima da inflação. Ela protege o dinheiro de quem compra, protege muito. Então, grandes bilionários têm seus investimentos em imóveis. Muitas vezes, se vocês pegarem investimentos, pega lá a Bolsa Brasileira. A Bolsa Brasileira, ela rende, né, muito menos do que a Selic, muito menos do que, às vezes, não bate a Selic, né? E os imóveis batem.
né? A inflação pelo menos bate, a Selic dependendo do ano bate também. Então, mesmo as pessoas que têm investimentos em ações, muitas vezes eles botam grande parte do patrimônio em imóveis pela segurança e rentabilidade. Segurança e rentabilidade. E por isso que as pessoas buscam os imóveis, um ativo real, um patrimônio tangível, né? Pô, quero alugar, comprei um imóvel, quero botar ele para alugar, eu gero renda, quero vender, ele está lá, né? É tangível, é real. É diferente muitas vezes de algumas ações que tu pode realizar ainda assim com risco, mas o patrimônio não é tangível. Porque tu não pode, eu comprei lá 100 mil reais em ações da Petrobras, mas eu não posso lá na Petrobras apitar o que eu quero fazer lá dentro. Se eu quero fazer uma reforma, isso, aquilo, não. O imóvel sim. O imóvel você pode construir outro quarto, você pode valorizar ele, você é tangível e protege contra a inflação. Vocês conseguem mostrar isso para os clientes de vocês? Essa conversa que a gente está tendo aqui, consegue transformar isso numa comunicação para os clientes de vocês? Se tu é meu aluno do Financiamento Pro, vai lá, aula de marketing, aula de persuasão, os gatilhos que a gente usa. Então lá, se tu não é aluno, lista de espera e aproveita para a próxima turma. Quando tiver turma, tem que entrar. Depois disso, pessoal, valorização em tempos de crise. Se vocês forem pegar historicamente, as épocas de maiores crises é onde a gente teve maior valorização dos imóveis. Quer 2 exemplos bem próximos, super próximos mesmo. Primeiro exemplo próximo, pandemia. Crise, os imóveis dispararam o preço. Por quê? Porque eles protegem o dinheiro contra a inflação e contra a inflação real. Não muitas vezes a inflação divulgada. A inflação foi 5, 6% ao ano. Só que você percebeu que seu dinheiro desvalorizou muito mais que isso. O que você comprava um ano atrás, às vezes a inflação real pode bater 15%, enquanto a divulgada é 6%. Por quê? Porque a inflação é medida por parâmetros definidos por quem mede a inflação. Né? A grande história do chuchu. Tiraram uma vez, né? A gente tem a história do chuchu, não lembro qual ano foi, o chuchu fazia parte da cesta básica. E o chuchu teve um grande problema na produção de chuchu do Brasil, e aí o chuchu encareceu muito. Ele era item da cesta básica, e a cesta básica é um dos itens que mede a inflação. E aí o que o governo fez? Pô, o chuchu está disparando a inflação lá para cima, né? Tá subindo a inflação. O que a gente faz? Tira o chuchu da cesta básica. É mais fácil do que fazer o preço do chuchu abaixar, né? Afinal, e aí a resposta foi, afinal, ninguém mesmo gosta de chuchu. Real, pessoal. E os imóveis, eles valorizam mais do que a inflação real. Né? Eles valorizam quanto vale o dinheiro mesmo, a moeda, porque a gente sente quanto vale, né? Então eu não vou vender meu imóvel hoje, né? Eu não vou realizar o meu imóvel hoje se não for no valor que eu consiga comprar as coisas, né? Comprar, eu tenho esse dinheiro hoje comigo que vale muito mais do que eu comprei na época, né? Na época que eu adquiri esse imóvel. Sem contar que eu posso fazer renda com ele, eu posso alugar, eu posso fazer infinitas coisas. Então, valorização em tempos de crise. Segundo ponto, eu sou do Rio Grande do Sul, a gente teve as enchentes aqui. Em tempos de crise, as pessoas, por exemplo, obviamente que os imóveis que estavam alagados, eles perderam valor, muito. Em contrapartida, os imóveis, né, nas regiões próximas, super valorizaram. Tempo de crise, imóvel valoriza muito, também muito por causa de escassez. Então, galerinha, a gente tem aqui que os benefícios de investir em imóveis são imensos e vocês precisam mostrar isso para os clientes de vocês, assim como meus alunos fazem. Se tu quiser ser meu aluno, lista de espera, mas esse é o ponto. Existem muitos benefícios e muitas vezes os clientes não entendem isso. Eles não sabem, eles não entendem, por exemplo, da inflação. Então, o imóvel, né, tá mais caro hoje? Sim, mas porque a moeda desvalorizou, então o imóvel precisa valorizar. E ele não vai manter preço, ele vai e vai valorizar cada vez mais. E a gente consegue, com imóveis, primeiro, proteger. E já pensaram que quando a gente faz um financiamento, nosso financiamento corrige só pela TR, o imóvel valoriza mais que a inflação. Então a gente corrige a dívida em 1% ao ano, por exemplo. Enquanto esse imóvel está valorizando muito mais. Quando a gente faz um financiamento, a gente alavanca. Eu posso falar para vocês com tranquilidade. Se hoje a pessoa tem o dinheiro para comprar à vista e ela pode fazer financiamento de 3 imóveis, ela financia os 3 imóveis, o que ela paga de juros é muito inferior
ao valor que o imóvel valoriza ao longo do tempo. Por quê? Porque a dívida corrige só pela TR, enquanto o imóvel corrige muito acima da inflação. Então, proteção, retorno no longo prazo e, por último, segurança. Se hoje a pessoa tem muito dinheiro, ela deixar no banco, ela perde dinheiro. Se ela tem dinheiro em casa, ela está perdendo dinheiro. Agora, se ela compra imóveis, não. Ela tem segurança. E ela tem segurança também. Porque, Murilo, então eu posso colocar em ações? Pode. Só que dependendo da ação, tem muito risco. Mas tem ações mais seguras. Pode ter. Existem carteiras seguras. Existem carteiras imobiliárias, inclusive. Porém, não é tangível. É diferente do imóvel, que você vai lá naquele imóvel, você faz a reforma que precisa, você faz o que precisar nele, você aluga. É muito diferente. Então, grandes benefícios de investir em imóveis: proteção, retorno, segurança, e o imóvel protege o patrimônio. Ele segura o dinheiro contra a inflação. Então, se quer mais vídeos como esse, aproveita, já curte aqui, comenta se ficou um pouco mais claro para ti, se vai ser mais fácil de tu explicar para os teus clientes. E se tu é meu aluno, comenta aqui. Se tu não é, entra na fila de espera, obviamente.